E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. A gente continua na nossa série analisando as partidas do match Garry Kasparov vs Deep Blue de 1997, o rematch. Agora a gente tá na partida 4. Mais uma vez vai ser um vídeo curtinho, eu vou lançar esse logo em seguida a análise da partida 3. Se você quiser, como eu falei no vídeo anterior, entender um pouquinho mais do contexto sobre essa partida e principalmente a controvérsia que aconteceu, eu recomendo você assistir o vídeo da análise da partida 2, vou deixar o card aqui em cima. Lá tem na descrição e nos capítulos de tempo tags para você pular direto para a parte que te interessa se você quiser também. Então agora vamos para a análise e ver o que aconteceu na partida 4. Agora o Kasparov está com as peças pretas, o Deep Blue com as peças brancas, o Deep Blue abre com E4 e o Kasparov joga C6, a Caro-Kann. D4 é o lance mais comum, tomando o centro, e o lance que você vai ver assim, 95% das vezes é D5, né? Basicamente o único lance nessa posição. Essa é a ideia da Caro-Kann, só que aqui o Kasparov joga D6. Um lance um pouquinho mais lento, né? E agora a gente transpõe para umas linhas um pouquinho mais parecidas com a Pirtz, que a gente vai ver mais pra frente. Ou Pirc, né? Como se chama aqui no Brasil. De novo, o Kasparov está seguindo aquela estratégia de tentar entrar numa posição que é bem mais fechada, fora de lances da teoria comum, onde o Deep Blue ia poder continuar jogando com o livro que ele tinha. Por isso a gente vai ver uns lances um pouquinho estranhos como esse, né? D6 em vez de D5 nessa posição. Mas tudo bem. O Deep Blue aqui joga cavalo para F3, desenvolvendo uma peça, cavalo F6, desenvolvendo também. Agora cavalo C3, bispo G4, cravando o cavalo, H3, que desafia o bispo volta para H5 e bispo D3, desenvolvendo o bispo claro do branco também. Agora E6, o Kasparov faz essa fileirinha de peões aqui, que é meio engraçado, mas ele meio que tem que jogar alguma coisa com esse peão de E, né, para desenvolver o bispo escuro. Então a partida seguiu dama para E2 aqui, D5, agora sim ele joga, né, parece um pouco de uma perda de tempo jogar D6 depois D5, mas de fato não é como se o branco tivesse uma maneira clara de explorar isso. Então a gente acaba transpondo um pouquinho para posições bem mais comuns da Caro-Kann ou também da Pirtz, com esse triângulo de peões claros aqui, que é uma posição bem sólida, bem difícil de quebrar para as brancas. Agora a partida viu bispo para G5, cravando o cavalo do Kasparov também. Ele quebra a cravada imediatamente com o bispo E7. Agora E5, tomando um pouquinho mais de espaço no centro e desafiando esse cavalo. O cavalo volta para D7, o que libera um contra-ataque nesse bispo em G5. Por isso o Deep Blue troca em E7 para resolver esse problema e joga G4, desafiando o bispo mais uma vez, força ele a voltar. E depois de bispo voltar para G6, o Deep Blue decide tomar G6, né? Que eu acho que é um lance meio dúbio, porque nessa posição as pretas vão tomar com o peão de H e abre a coluna H, né? E aí libera um ataque dessa torre ao peão atrasado em H3. Parece ajudar mais a posição do oponente nessa troca em G6. Mas tudo bem, não é como se as brancas estivessem perdendo também. Aqui elas jogam H4, que é o melhor lance. Agora cavalo A6, como o Kasparov teve que voltar esse cavalo aqui de F6 para esse quadrado, acaba impedindo o desenvolvimento do cavalo de B8 para cá, né? Que é um pouquinho mais comum nesse tipo de posição. Então ele acaba desenvolvendo desse modo um pouquinho mais criativo. A outra coisa estranha de ter tomado essa decisão de tomar com o bispo aqui em G6, é que antes, quando você ainda tinha um bispo aqui em D3, o lance cavalo H6 ia ser sempre respondido com o bispo toma A6. Então, mais um motivo pelo qual essa troca aqui não parece fazer muito sentido. Agora o Kasparov joga cavalo para A6 e não tem problema nenhum para resolver, né? Desenvolve o cavalo via esse quadrado e aí daqui ele pode voltar para C7. Agora as brancas fazem o roque, as pretas também para o mesmo lado e o Deep Blue joga torre de D para G1. A ideia desse lance é tentar propor algum tipo de avanço na ala do rei aqui e tentar criar jogo nesse lado do tabuleiro. Agora o Kasparov volta o cavalo dele para C7 e depois de rei B1, que é sempre um lance produtivo, né? Quando você faz o roque longo também jogar rei para B1, tira ele dessa diagonal que pode ser um pouquinho perigosa e também ajuda a defender o peão E2, esse é outro ponto que talvez pode ser importante. O Kasparov aqui joga F6, tentando quebrar essa cadeia de peões aqui que tá sufocando um pouquinho a posição dele, o preto fica bem pobre em espaço enquanto essa construção aqui tiver incontestada no centro, e é por isso que, como se você já tiver jogado a Caro-Kann ou algumas linhas da francesa também, você vai saber que lances como C5 ou F6 são bem comuns nesse tipo de posição para tentar abrir aqui, para tentar quebrar essa cadeia de peões que o branco construiu no centro e conquistar um pouquinho mais de espaço. Então depois de E toma F6, o Kasparov toma a decisão um tanto contra-intuitiva de tomar de volta em F6 de dama. Esse lance pode parecer uma pequena imprecisão porque deixa as pretas com esses peões dobrados e isolados na coluna G, né? O pior pesadelo de um jogador de xadrez. Mas o julgamento que o Kasparov fez aqui para chegar à conclusão de que vale a pena ficar com esse déficit estrutural, tá certo. A atividade que ele vai conseguir ao longo da coluna H com a dama posicionada em F6 e talvez trazendo uma das torres para F8, vai compensar por isso. E o fato dos peões brancos na ala do rei estarem um tanto estranhos também nesses quadrados aqui de G4 e H4, impede o preto de ter uma via direta
para explorar essas fraquezas. Então é como se ele pudesse permitir essa fraqueza ali e sair impune, porque o branco não tem recursos. Esse foi o julgamento que ele fez e essa é a decisão correta. Esse é um dos pontos de destaque de um jogador da força do Kasparov. Jogadores da força dele são capazes de violar estrategicamente certos princípios que a gente conhece, como evitar peões dobrados, evitar fraquezas estruturais, por um motivo específico na posição e fazer o julgamento certo mesmo que vá contra esse tipo de lição geral. Aqui, já pressentindo a pressão que podia acontecer ao longo da coluna F, o Deep Blue joga o lance torre para G3, para defender esse cavalo lateralmente, só que isso deixa a torre meio estranhamente posicionada nesse quadrado, né? E o Kasparov segue com o plano dele, ele joga a torre de A para E8, e agora ele está planejando jogar E5 e quebrar ainda mais a posição, o que ia permitir bastante jogo para as pretas. Então, como E5 é uma ameaça bem grande nessa posição, o Deep Blue, para prevenir isso, joga torre para E1 e traz esse quadrado aqui sob controle mais uma vez. Agora o Kasparov joga a torre de H para F8 e as peças dele estão vindo à vida, né? Agora tá atacando esse cavalo aqui duas vezes, as duas peças estão atreladas à defesa. E se esse cavalo mover, aí cai o peão F2 também. Para tentar lidar com essa pressão ao longo da coluna F, o Deep Blue joga um lance bem interessante aqui, cavalo de volta para D1. Parece contraintuitivo, né, voltar o cavalo para a primeira linha, mas aqui essa peça faz um papel bem importante, que é o de defender mais uma vez o peão F2, para que em algumas linhas esse cavalo de F3 possa mover. Então aqui a partida seguiu com um lance brilhante da parte do Kasparov. Mesmo que o Deep Blue tenha posicionado essas peças para impedir o avanço com E5, ele joga E5 mesmo assim e oferece um peão, né, sacrifica um peão, o que é bastante difícil de se convencer a fazer, né? Se numa partida jogando contra um computador o Kasparov consegue sacrificar um peão central dessa forma, é porque ele realmente está avaliando que ele vai conseguir compensação suficiente por esse peão. Computadores têm o hábito, né, de tentar manter ao máximo o material a mais que eles têm, e ser capaz de fazer o julgamento de sacrificar um peão e concluir que você tem compensação por ele, prova mais uma vez a força do Garry Kasparov. Aqui o branco tomou em E5, se ele não tomar, né, você jogou todas essas peças aqui para prevenir um avanço com E5, as pretas jogam E5 que você não toma, qual que é a ideia de ter posicionado as peças ali? Não faz muito sentido. Tem que tomar de peão, isso também é importante, que se tomar de cavalo, cai o outro peão em H4, né? E aí nem vai ser um sacrifício, e as pretas estão melhor de novo. Então o branco toma de peão em E5 e o Kasparov move a dama dele para F4. O motivo pelo qual esse sacrifício funciona e faz sentido nessa posição é que você tem que avaliar o seguinte. Nessa posição aqui, dois lances atrás, quais são os problemas na posição do preto? Ele tem esse peão atrasado em E6, essa é a primeira coisa, que está sob fogo direto dessa torre e dama na coluna E, e ele tem esse cavalo em C7 que é uma péssima peça. O lance que o Kasparov jogou é tão brilhante porque ao custo de um peão, jogando E5 e sacrificando, ele resolve os dois problemas. Primeiro, ele se livra do peão atrasado em E6, e segundo, ele libera o quadrado de E6 para o cavalo poder manobrar. E aí ele tem a ideia de jogar o cavalo de E6 para C5 e para E4, e se um cavalo for parar um E4, a posição vai ficar muito feia para o branco. Mas a primeira coisa, antes de todos esses planos, é mover a dama do ataque sob o qual ela está agora. Então dama F4, o Deep Blue joga E3, sei lá o que esse lance faz, né? O jogo tá acontecendo no centro e na ala do rei nessa posição, então fazer um avanço é um clássico lance de computador. Um lance que dificilmente alguma lógica humana poderia te ajudar a encontrar ou se convencer a jogar. A única coisa assim que eu consigo ver que esse lance faz é prevenir que em algumas linhas lá na frente haja alguma ameaça de imagem de última linha, porque agora o rei tem esse quadrado para fugir. Mas tinha coisas bem mais prioritárias para o branco tentar fazer nessa posição, eu acho. Aqui o Kasparov fala obrigado pelo tempo de graça que você me deu e segue com o plano dele, cavalo para E6. O Deep Blue volta o cavalo para C3, que é outro lance estranho, né? Clássico lance de computador, totalmente incoerente voltar o cavalo para D1 para defender esse ponto e aí, tipo, 3 lances depois voltar ele para C3. Mas ok, o Kasparov mais uma vez agradece pelo tempo e segue com o plano dele, melhora o outro cavalo, cavalo de D para C5. E aqui o Deep Blue joga o lance extremamente feio B4. Ele tá concedendo um tanto de fraquezas de peões na ala da dama. De fato, depois de B4, o Kasparov é forçado a voltar o cavalo dele para onde ele estava em D7. Só que ele argumenta que para expulsar esse cavalo daqui, você teve que fazer um lance tão enfraquecedor quanto o B4. Aqui a partida seguiu dama para D3, atacando esse ponto aqui em G6. O Kasparov volta a dama dele para defesa. E agora B5, outro lance de computador clássico que não faz o menor sentido, né? Você jogou B4 para prevenir que um cavalo viesse parar em C5. E aí logo em seguida você joga B5 e enfraquece mais uma vez esse quadrado, né? Quem faria isso? E o Kasparov de novo fala, tudo bem, você devolveu o quadrado de C5 para mim, eu agradeço, e bota o cavalo de volta em C5 com o tempo na dama ainda. Agora o Deep Blue joga dama para E3 e nessa posição as fraquezas de peões que o branco criou fazendo lances assim, ter esses peões aqui em H4, G4,
um peão em B5, o outro lá em A3, todas essas concessões que ele vem fazendo estão ficando tão significativas que o próprio Kasparov já tá ok em jogar dama para F4 e oferecer a possibilidade de trocar as damas e entrar num final onde ele tem um peão a menos, porque ele avalia que as fraquezas de peões do branco são tão grandes que compensam ainda mais pelo peão a menos que ele tem. Para provar que a avaliação do Kasparov tá certa desse final, o Deep Blue não toma as damas, ele não entra no final aqui, ele joga B toma C6 e depois de B toma C6 joga torre para D1. Agora o Kasparov joga rei para C7, rei A1 é o lance e eventualmente, né, agora sim ele troca as damas para entrar nesse final. E aqui, de fato, o branco ainda tem um peão a mais, ele tem 6 peões contra 5, mas a compensação das pretas é bastante considerável. O Kasparov joga torre para F7, ele tem ideia de dobrar na coluna F e trazer mais uma peça para o ataque desse cavalo. Depois de torre H3, ele joga torre F8, tá atacando o cavalo duas vezes, o Deep Blue tem que defender ou mover o cavalo, ele joga cavalo D4. Essa é a ideia de ter movido essa torre para D1, né? Ela dá suporte para esse quadrado, de modo que esse cavalo pode ocupar aqui e está defendido. Então a partida seguiu torre para F2, o Kasparov tenta infiltrar a posição ao longo da coluna F, que ele domina totalmente. Agora torre B1, também trazendo a torre para uma coluna aberta na ala da dama. Torre G2 foi o lance do Kasparov, ele está liberando o quadrado de F2 para trazer a outra torre e ficar com essas duas torres na segunda linha aqui que vão ser bem fortes. Além disso, ele também está atacando esse peão em G4 e para provar a vantagem posicional que o preto tem nessa posição, o Deep Blue nem defende o peão, ele joga cavalo para C2. E o Kasparov toma o peão de volta, ele toma e agora ele nem tem um peão a menos, e o preto está consideravelmente melhor nesse final aqui, pelo menos de um ponto de vista estratégico. Então agora houve uma troca, o Deep Blue tomou em E6, o Kasparov tomou de volta de cavalo, e depois de cavalo para D4 jogou cavalo toma D4, trocando mais uma peça e chegando nesse final de torres, onde o material é igual, mas o preto, eu diria, tem uma vantagem estratégica no fato de que ele tem um pouquinho mais de atividade com as torres e esses peões aqui do branco podem se tornar alvos. Aqui ele já toma mais um peão em D4 e agora é o preto quem tem um peão a mais. Aqui a partida seguiu torre para G1, atacando o peão em G6, o Kasparov ignora isso e contra-ataca esse peão em C2 aqui. Então o Deep Blue toma em G6, o Kasparov toma em C2, o Deep Blue toma mais um peão em G7 com cheque, e depois de rei para B6 o material é igual de novo, só que os peões do branco estão totalmente ilhados. Ele tem um peão em H, um peão em A, um peão em E, tá tudo isolado aqui e esses dois peões passados e conectados que as pretas têm mais que compensam por esses três peões todos isolados que os brancos têm. Aí aqui a partida seguiu torre para B3 cheque, o Kasparov moveu o rei mais uma vez. Agora o Deep Blue pôde tomar mais um peão, ele toma o peão em A7 e chega nesse final onde o branco tem um peão a mais. Mas, como eu falei, esses peões passados aqui e conectados do preto são melhores que esses três isolados que o branco tem. Por isso eu diria que esse final aqui é um pouquinho melhor para as peças pretas. Talvez desse para você tentar aqui uma vitória, né? De fato, a avaliação vai dizer que não tem muito que o preto pode fazer para conseguir uma vitória aqui. Só que se a gente for falar quem vai estar jogando pela vitória e quem vai estar jogando pelo empate nessa posição, é claro que são as pretas que estão tentando ganhar. Mas o lance que o Kasparov fez meio que concorda com o empate, né? Ele joga a torre para F1 cheque e a estratégia vai ser aqui basicamente contar com a fraqueza do rei branco para forçar ameaças de mate que impedem o branco de fazer qualquer progresso e assim forçar o empate, que é isso que acaba acontecendo. O branco volta a torre para B1 para contrapor o cheque e depois de torre F2 ele está ameaçando torre A2 checkmate. Aí para prevenir isso, o Deep Blue move a torre dele mais uma vez, para que se ele der esse cheque aqui você tenha como mover para cá. O Kasparov dá um cheque aqui com a torre, força a torre do Deep Blue a voltar para defesa e ele move mais uma vez. E aqui está oferecendo uma repetição já, que o Deep Blue meio que aceita, ele joga a torre para B4 de novo. Então torre C1 de novo, torre B1 de novo, só que agora o Kasparov troca. De fato não faz diferença, podia repetir mais uma vez, pode trocar, continua empatado esse final a esse ponto. O rei toma e depois de torre pra cá, como eu falei, esse final é empatado. Ele tá atacando o peão aqui, o Deep Blue move a torre dele pra defesa, ele ataca mais um peão, o Deep Blue defende, ele move o rei. Agora ele vem pra cá, atacando esse peão. O Kasparov sobe o peão pra C5, agora é 6. O que oferece o peão em H4, o Kasparov toma e agora sim, né, material igual, não tem o que fazer aqui, essa posição é totalmente empatada e a esse ponto, depois de rei pra C1, eles concordaram o empate. Então mais uma partida cuja análise foi bastante breve, não teve muito o que falar assim como no vídeo anterior. A partida foi jogada perfeitamente assim pelos dois lados, mesmo que naquele ponto eu tenha feito algum criticismo assim aos lances que o Deep Blue estava fazendo com A3, B4, B5 ou aquela troca em G6 de tomar de bispo e abrir a coluna H para o preto, não é como se isso oferecesse uma vantagem muito grande que as pretas pudessem punir ou tentar converter para uma vitória com aquilo. E assim, com os dois lados jogando perfeitamente dessa forma, não tem como evitar que o resultado no final seja um empate, né? Então é isso, eu espero
espero que você tenha gostado desse vídeo. Ainda tem mais 2 análises pra gente fazer das partidas 5 e 6. A 5 vai ser um pouquinho parecida com essa e com a anterior, infelizmente. Não houve nada de muito interessante assim, mas a última vai ser muito legal. Por isso eu tô tentando fazer esses vídeos um pouquinho mais rápido pra gente chegar lá mais cedo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.